Oséias capítulo 14, versículo de número 1. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Somente até aqui. Queridos, quando a gente olha para aquilo que é a nossa fé, quando a gente olha para aquilo que a gente crê, por que a gente se reúne aqui, né? Para que a gente se reúne? Eu acho que vale a pena a gente pensar, sabe? Afinal de contas, nós somos seres pensantes. Deus nos deu habilidade para que a gente possa pensar e refletir, puxa, por que eu gasto um tempo da minha vida? Por que eu me encontro uma vez por semana, 2 vezes por semana? Por que eu tenho o Evangelho como algo, como estilo de vida? Por quê? Para que eu tenho isso na minha vida? Porque eu acho que essa pergunta vale muito quando a gente olha para as Sagradas Escrituras e vê um povo que Deus separa, um povo que Deus chama, e esse povo, que é um povo escolhido, um povo separado, é a nação de Israel, e a nação de Israel se perde. E não foi uma vez, e nem 2, e nem 3, e nem 4. Foram várias vezes na história do povo de Israel, que eles se perderam. Eles se perderam várias e várias vezes. E eu digo que se perderam não necessariamente na questão geográfica, mas eles se perderam na sua fé, eles se perderam na sua crença, eles se perderam nos processos da vida. E é importante a gente analisar isso, porque quando a gente olha para quem nós somos, a gente precisa olhar para a história de Israel, porque a história de Israel reflete muito sobre quem nós somos. Quando a gente fala Israel, eu poderia falar que é o Ricardo, eu poderia falar que é o Guilherme, eu poderia falar Cristiane. Quando nós lemos aqui o texto, né, quando nós lemos o texto aqui, quando diz o seguinte, volte, ó Israel, eu poderia dizer, não seria heresia nenhuma, eu dizer aqui, volte Cristiane, volte Guilherme, volte Gisele, volte Maria, volte Antônio, volte, sabe, eu poderia aqui colocar qualquer um nesse lugar, porque é uma palavra que cabe muito bem a nós, porque quando a gente olha para a nação de Israel e vê que a nação de Israel se perdeu, a gente vai perceber que nós podemos também se perder. É natural que o homem se perca. E o homem normalmente ele se perde quando ele começa a olhar para si mesmo. Quando ele se desconecta de Deus. Acho que a palavra certa é isso. Ele se desconecta de Deus. E é tão fácil se desconectar de Deus, quanto mais nos dias de hoje. É muito fácil a gente se desconectar de Deus. É muito fácil. Você quer ver uma coisa? Fique 1 mês inteiro sem congregar, sem ler a Bíblia, sem buscar ao Senhor, sem orar, sem fazer uma oração. E você vai ver que quando passar 1 mês, ou até antes, você vai sentir uma geladeira, vai estar frio, a tua fé vai estar, a tua espiritualidade estará tão fria, que se você se dizer crente, você vai ser daquele crente, o tal do não praticante. Se você se dizer cristão, você vai ser daquele cristão não praticante. Simplesmente tenho só como um título, olha, eu não aderi ao espiritismo, mas eu sou cristão. Tá, eu sou cristão, porém, mas não praticante, eu não pratico.
Porque o povo de Israel se considerava ainda povo de Deus, mas estava longe de Deus. Sabe, o que nos faz ser cristãos não é estar inserido num grupo, não é estar inserido numa comunidade. O que nos faz cristão não é ir aos domingos à igreja. O que nos faz cristão não é participar da ceia do Senhor. O que nos faz cristão não é você ser ofertante, ser dizimista, você cumprir com todos os mandamentos. Isso não vai te fazer cristão. Porque o povo de Deus, o povo de Israel, por muitas vezes seguia algumas doutrinas, seguia algumas coisas que para eles estavam certo, mas no fundo eles estavam longe de Deus. O texto que nós lemos é o seguinte: volte, ó Israel, para o Senhor. Se Deus está falando com o seu povo, volte, é porque eles já foram, porque eles não estão mais presentes. E é possível que nós estejamos inseridos dentro de um grupo, dentro de uma comunidade, e não ter Jesus nas nossas vidas. Isso é muito possível. É tão possível que no livro do Apocalipse, quando Jesus vai falar com uma das suas igrejas, ele vai dizer: olha, eu estou à porta e estou batendo. Eu estou batendo. E ele está falando com uma das igrejas. Ou seja, havia uma igreja onde Jesus não estava inserido. Havia uma reunião, havia uma igreja onde Jesus não estava inserido. E o grande problema de tudo isso é a questão do nosso comportamento. Porque o nosso comportamento vai nos afastar de Deus. E não adianta, porque nós estamos como cristãos, nós estamos na caminhada de fé, no processo de fé, no andar todo dia, nos movimentarmos. E nós precisamos crescer, e como cristão nós não podemos nos afastar de Deus, mas precisamos seguir adiante. Então Deus está dizendo para o seu povo: volte, porque um dia vocês foram, e percebe que não é Deus que se afasta de nós, mas é nós que nos afastamos de Deus. E às vezes o que vai nos afastar de Deus são coisas, sabe, são detalhes. Ontem eu vinha falando com a minha filha no carro, nós fomos para Concórdia, tivemos uma festividade lá e foi uma bênção de Deus, e eu vinha falando para minha filha, ensinando para ela, e eu dizia para ela o seguinte: olha, o diabo, ele não vai vir, sabe, com chifre, com aquele tridente, com aquela ideia que o Ocidente pintou e fez de quem é o diabo, sabe, porque se ele vir dessa maneira para você, ele vai te causar pânico, ele vai te causar medo. Se ele vir com essa imagem, ele vai te causar medo. E você, o que você vai fazer? Você vai fugir dele. Então, o que o inimigo faz? Ele prepara condições, ele prepara situações, para que tanto eu quanto você venha cair no laço dele. Para que tanto eu quanto você venha se escorregar na nossa fé e perder a direção, e perder a nossa identidade, e perder quem nós somos em Deus. Isso é um problema seríssimo. Isso é um problema seríssimo, porque basta um pouquinho só. Existe um texto, se eu não me engano, eu não me lembro se é em Provérbios ou Eclesiastes, que diz o seguinte: olha, uma mosca que pousar num perfume, ele contamina todo o perfume. Já era, jogou tudo fora, porque estragou. Sabe, e a gente vai se tornando expert em arrumar culpado para as nossas derrotas. A gente sempre vai querer arrumar alguém para culpar. Sabe, a gente vai sempre arrumar alguém: olha, eu estou desse jeito, eu estou dessa maneira por conta do meu pai. Sabe, a gente vai criando um ambiente tão complicado, que a gente precisa de uma coisa chamada maldição. E aí a gente diz o seguinte: não, eu preciso de uma quebra de maldição. Eu preciso disso na minha vida
para prosseguir. E aí a gente vai dando desculpa. Não, eu sou... Pastor, é o seguinte, esse negócio de ser um adúltero, o problema é que meu avô também era. Meu bisavô, nossa, você não tem ideia. Meu bisavô teve 3 casamentos. Meu pai, então, nem te falo. E aí a gente está tirando das nossas costas a responsabilidade nossa. Sabe, a gente está tirando das nossas costas a responsabilidade que é completamente nossa. Por isso que arrependimento, e a palavra que hoje é essa, arrependimento, eu só posso me arrepender pelos meus atos. Eu não tenho como me arrepender pelos atos dos meus avós que se passaram. Eu não tenho como me arrepender pelos atos da minha esposa. Não, eu me arrependo ela pode ter errado, e dentro de mim só vai brotar para fora aquilo que está dentro de mim, porque aquela desculpa, né? Antes do cara bater na mulher, a mulher foi grossa com ele, a mulher foi gotejante. Nós tivemos na cidade um caso de feminicídio. Mas vai saber a que ponto chegou. Mas a grande verdade é que a gente só vai expor para fora aquilo que está dentro de nós. Aquilo que está dentro de nós a gente vai pôr para fora. E a gente só coloca para fora toda vez que a gente é apertado. Esses dias eu estive conversando, fui numa repartição pública e eu estava conversando com um funcionário público. E eu dizendo para ele, a pessoa disse o seguinte: olha, eu só espero uma coisa, que depois dessa pandemia, as pessoas aprendam alguma lição com isso. Aí eu disse, mas não é esse o caminho. Porque a pandemia, o que vai fazer é colocar para fora aquilo que está dentro de você. Só isso. Porque toda vez que a gente é espremido, vai sair o que tem dentro de nós. Aquilo que está dentro de nós vai vir para fora. É por isso que na hora da pandemia, teve gente entrando em supermercado e comprando sem precisar, esquecendo do outro. É por isso que eu vi, não sei se vocês viram, mas vídeo de gente se pegando, porque o cara entrou sem máscara no ambiente. Eu disse, puxa, mas vai resolver o que agora? Sabe? Porque o grande problema nosso é aquilo que está dentro de nós. É aquilo que está dentro de nós. E a gente está ficando, principalmente nós evangélicos. Principalmente nós evangélicos. Por quê? Porque a gente não, eu preciso de uma campanha para ser liberto. Não, e a gente vai terceirizando. Os neopentecostais falam, né, sobre a questão de demônios, sobre expulsar demônios. E aí nós demos o nome para esses demônios, foi dado o nome para esses demônios, o mesmo nome das entidades que é usado nas religiões afro-brasileiras. Só que eu acho que a gente poderia muito bem pensar o seguinte, eu acho que a gente poderia fazer já que a gente está falando sobre pensar aqui, acho que se a gente substituísse o nome dessas entidades por problemas nossos, por exemplo, em vez de Zé Pilintra, a gente chamaria de orgulho. Percebe que fica mais complicado para eu tratar? Porque quando a gente fala que é espiritual, a gente coloca a mão na cabeça e vai embora. Mas percebe que quando é orgulho, vai mexer numa coisa que eu não quero que mexa. Se eu disser o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, em vez de chamar de pombagira, nós vamos chamar de vaidade, exibicionismo na internet. Aí você percebe que a coisa fica, não, aí não, pastor. Você percebe que a coisa vai ficando mais complexa. A gente vai dizendo, não, eu prefiro dar nome à entidade, porque é mais fácil, para mim como pessoa, estou dizendo. E até como pastor também seria muito mais fácil, se eu tivesse que lidar só com demônios. Mas o grande problema nosso é que o demônio que está agindo na nossa vida, não é a pombagira, não é o tranca-rua, não. O grande mal que tem tomado conta da minha vida são as minhas atitudes.
o meu pecado que eu não quero abandonar. Porque a palavra de Deus ao seu povo foi essa: volte, ó Israel, volte para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados. Quem causou a queda de Israel? Eu vou ler de novo aqui. Seus pecados causaram sua queda. Texto interpreta texto. Quem causou a queda de Israel? Foi os sírios? Foi os filisteus? Quem foi que causou? Os egípcios? Quem foi que causou a queda de Israel? O pecado. Os seus pecados causaram a tua queda, a tua ruína. Oséias, o profeta Oséias, a história do profeta Oséias é uma história linda. E é uma história que daria um baita de um filme. Daquele filme que o pessoal gosta de explorar mesmo. Por quê? Porque quando você pega a história do profeta Oséias, você vai ver Deus direcionando ele para casar com uma mulher. E casar com uma mulher prostituta, chamada Gomer. E aí Deus diz para que ele case com aquela mulher, tenha ela como mulher. E aí ele casa com aquela mulher, diante da ordem de Deus. Ele tem filhos com aquela mulher, mas aquela mulher abandona o profeta, abandona Oséias, e volta a cometer os mesmos pecados. Volta a cometer os mesmos pecados. E o que Deus faz com esse homem? Deus leva esse homem a ir atrás dessa mulher mais uma vez. Sabe para que tudo isso? Para demonstrar o amor de Deus para com o seu povo. Porque Israel, não só Israel, mas a igreja do Senhor, lembra que Israel, eu posso dizer o Ricardo, eu posso dizer Xanxerê, eu posso dar o nome da cidade de Xanxerê. Não estaria nada errado, eu só estaria contextualizando a mensagem hoje aqui. Israel, Xanxerê, se desviou. E aí Deus está demonstrando o seu amor, revelando o seu amor através do profeta. Porque o profeta simboliza Deus amando alguém. E esse alguém que foi resgatado, que em algum momento da história estava no lamaçal do pecado. E aí ele vai, tem ela como esposa, ama ela, porque ter como esposa, quando a Bíblia fala isso, a Bíblia fala sobre amor. A Bíblia fala sobre relacionamento, sobre amar. E aí ele ama a tal ponto de ter filhos. Então ele amou aquela mulher. E aí aquela mulher abandona Oséias. E aquela mulher é símbolo de Israel, é símbolo de Xanxerê, é símbolo da comunidade cristã vida. Aquela mulher é símbolo de mim e de você. Que quando a gente peca, erra, e não reconhece dos nossos pecados, das nossas ações, e começa a achar culpado para tudo, e não se arrepende do seu mau caminho, a gente está fazendo o mesmo papel que aquela mulher. Então Gomer é o símbolo de Israel, é o símbolo do homem pecador, em que Deus dá a vida, em que o amor de Deus vai atrás, resgata, e um dia abandona. Mas a história não acaba aí, porque Deus fala com o profeta Oséias e diz: não, pode ir atrás dessa mulher, e Gomer agora vendida como escrava, e ele vai e paga para tê-la agora como esposa, e mais uma vez mostrando um ato profético, mostrando a respeito do amor de Deus para com nós.
Por quê? Porque nós nos desviamos de Deus. Nós estamos longe de Deus. E aí Deus nos ama e nos traz para perto. E demonstra o seu amor. E aí a gente vira as costas para Deus. E aí Deus diz o seguinte: não, eu vou pagar agora um preço. Eu vou pagar um preço por Israel. Eu vou pagar um preço por Xanxerê. Eu vou pagar um preço pela comunidade Cristã Vida. Eu vou pagar um preço pela vida do Ricardo. Eu vou pagar um preço pela vida da Cristiane, pela vida do João. Eu vou pagar um preço. E sabe qual foi o preço que ele pagou? O seu sangue derramado na cruz do Calvário. Esse foi o preço, o preço maior. Para que eu e você pudéssemos voltar a Ele. Para que eu e você pudéssemos voltar. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram a sua queda. E aí ele diz o seguinte: preparem o que vão dizer. Não vai dar desculpa não. Não dê desculpa dos seus erros. Sabe, ontem nós estávamos numa palestra e foi falado muito sobre a questão sexual. E um dos dados impressionantes é que 80% dos homens têm problema com pornografia. Uau, 80% dos homens têm problema com pornografia. E desses 80% dos homens, essa questão de 80% dos homens também está ligado dentro das igrejas. Mas peraí, pastor, eu aceitei a Jesus, eu levantei a minha mão. Mas sabe o que acontece? O processo de salvação não acontece quando você levanta a mão. O processo de salvação não acontece quando você desce as águas. O processo de salvação acontece todo dia, quando você reconhece os teus pecados. Quando você consegue olhar para dentro de você e parar de dar desculpa. E aí uma das coisas que nós aprendemos lá, e se Deus quiser nós vamos trazer esse seminário para cá, porque foi fantástico. Foi muito bom. E uma das coisas que nós aprendemos lá, que o homem, tanto o homem quanto a mulher, são seres que têm necessidades. Tem necessidades. Eu bebi água aqui umas 2 vezes, vou aproveitar a oportunidade, já deixo para beber mais uma. Isso aqui é necessidade. Comer é necessidade. Descansar é necessidade. Agora, toda vez que você senta com um homem para falar sobre sexo, ele vai dizer sobre a sua necessidade. E sexo não é necessidade. Porque necessidade é aquilo que você precisa para viver. Agora, o grande problema nosso é que a gente não se libertou e aí a gente está dando desculpa. A gente está dizendo, não, é uma necessidade que eu tenho. Não, eu preciso suprir essa necessidade. Porque em casa eu não sou correspondido. E a gente está abrindo portas, a gente está abrindo janelas, a gente não está nem abrindo brecha. Porque começa na pornografia. E eu vou dizer algo aqui para você, jovem. E aí você fica com aquela ideia pensando o seguinte: não, quando eu casar isso acaba, pastor, fique tranquilo. É que eu sou um adolescente, eu sou um jovem, mas quando isso acabar, quando eu casar, vai por mim. Eu vou ter a minha esposa, não vai acabar. Não vai acabar, porque isso é um vício. E é um vício tanto quanto, ou melhor, pior do que a cocaína, sabia disso? Os médicos, foi feita pesquisa, que é um vício, vicia igual a cocaína. Por quê? Porque toda vez que a pessoa chega a um orgasmo, dentro, o organismo, tudo, é um monte de sensações, é um monte de coisas aqui dentro que acontece, é uma explosão de sensações boas. E você vai tornando aquilo um vício, aquilo ali uma prática, aquilo ali uma prática, aquilo ali uma prática, vai se tornando uma prática na tua vida, e quando você vai ver, você está amarrado nisso. Quando você vai ver, você está enfiado nisso, você vai abrindo caminhos na tua mente. Você abre caminhos na tua mente. E esses caminhos vão sendo abertos na tua mente, depois não tem como. Depois só Jesus para conseguir trazer cura. E aí, durante aquela palestra, tudo, eu até conversando com o pastor Juliano, o pastor também, Andy, né? Um americano.
que estava palestrando, estava falando com eles, conversando ali. Sabe qual que é o problema? É que hoje as facilidades estão nos alcançando. A gente tem um computador na nossa mão, que hoje eu não preciso pegar um amigo meu com 18 anos e pedir para ele entrar dentro de uma sessão maior para 18 para alugar um filme para mim. Porque hoje eu tenho aqui na minha mão. Eu tenho acesso aqui. Tem casal que do lado da esposa, está traindo a esposa, do lado da esposa, e não é brincadeira, isso está acontecendo. E aí a gente está dando desculpas. Nós estamos dando desculpa para o nosso pecado. E aí Deus está dizendo para Israel: preparem o que vocês vão dizer, pensem no que vocês vão dizer. Porque se for para dar desculpa, então pode parar por aí. Se for para dar desculpa, para por aí. E aí ele diz o seguinte: eu vou ensinar para vocês como que é o negócio. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados, e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Olha que interessante, porque a gente fala muito sobre adorar. Eu comecei aqui dizendo o seguinte: se você é verdadeiro adorador, sabe, levanta suas mãos. Mas verdadeiro adorador não é aquele que não peca, mas aquele que reconhece o seu pecado. Verdadeiro adorador não é aquele que não erra, mas aquele que toda vez que erra vai com a cara no pó e vai chorar e vai se lamentar e vai dizer: Senhor, me ajuda a mudar a minha história. Não quero mais fazer isso, eu me comprometo com a tua palavra, eu me comprometo em buscar, eu me comprometo, se for preciso, eu me envolver mais, se for preciso, eu estar mais inserido, se for preciso, eu passar por uma imersão espiritual, para mudar os meus valores, os meus conceitos. Eu vou fazer isso, Deus, eu vou fazer isso. E aí nós olhamos para um Deus que nos resgata, mesmo que a gente vire a cara para Ele, mesmo que a gente deixe de amá-lo, Ele nos ama, e isso é graça. A teologia chama isso de graça. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Eu não mereço, por mais que você faça, pastor, eu vou de gravata, terno e gravata para a igreja, tá bom? Será que vai agradar a Deus? Se você não vir assim também, você vai agradar, não vai ter o amor, você vai ter o amor de Deus. Deus não vai te amar mais ou menos por você estar de gravata ou sem. Deus não vai te amar mais ou menos porque você erra, ou porque você é uma pessoa que se acha altamente espiritual. E aí é um outro problema, porque aí a gente vai mexer na vaidade. Tem tanta gente que se acha o cara. Dá licença, pastor, eu cheguei no meu... Não, ninguém chegou. Eu não cheguei. Até porque se eu tivesse já chegado, em 2017 o Senhor já tinha me recolhido. Mas Jesus disse: não, você ainda tem que melhorar muita coisa aí, camarada. Porque todos nós estamos num processo de transformação, de mudança, de crescimento. Agora as oportunidades nos dadas. Por isso que eu disse para você, todo dia eu tenho a possibilidade de me aproximar ao Senhor. Sabe por que a ceia é celebrada pelo menos uma vez? E a Igreja Católica faz algo que eu acho bacana. Porque toda reunião, pelo menos uma vez por semana, eles se reúnem para celebrar a ceia. Porque ceia é para isso. A gente está aqui reunido para incitar isso mesmo em você. Para mostrar para você que você precisa se arrepender do seu mau caminho. Eu já disse isso aqui, eu vou dizer mais uma vez. Quando Paulo vai falar em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11... ele vai falar acerca da Santa Ceia. Ele faz um convite para que eu e você olhe para dentro de nós. Ele diz: examine-se o homem, pois, a si mesmo, e aí então participe do corpo. Então é uma reflexão. Eu acho que isso vale a pena, a gente refletir, pelo menos uma vez por mês. A gente para tudo e dá aquela pensada e reflete e diz: não, Jesus, tem misericórdia da minha vida, eu me arrependo do meu mal, eu me arrependo do meu mau caminho, eu me arrependo das minhas más decisões, e eu não vou ficar culpando, sabe, eu não vou culpar quem está à minha volta, eu não vou culpar porque eu estou inserido, é porque eu estou inserido numa cidade pequena, é tão tedioso, a gente não tem o que fazer,
a gente não tem o que fazer, e aí a gente fica olhando para a vida do irmão, a gente fica olhando para, sabe, e fofocando, e criando esse ambiente hostil. É um ambiente tão, sabe, e a gente está sempre dando desculpa, A gente dá desculpa, sabe, daquilo que nós precisamos ser transformados. E como pode Deus transformar a sua vida, se você ainda não reconheceu que você precisa de mudança? Que você precisa mudar a tua vida, mudar o teu estilo de vida. Mude, e mude já, mude agora. Se arrependa do seu mau caminho. A Bíblia vai dizer, a Bíblia tem um texto, e eu acho que essa bandeira cabe muito bem para aquilo que a gente vai dizer aqui, que diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, começa onde? Na humilhação. Se humilhar e orar, e buscar a minha face. E aí, só isso? Não. E se converter dos seus maus caminhos. Por isso que eu disse, o que o Brasil precisa não é uma intervenção militar. O que o Brasil precisa é de uma igreja com o joelho dobrado no chão, clamando por misericórdia, por essa nação. Por essa nação, a gente precisa estar chorando. A gente precisa chorar toda vez que a gente olha para esses escândalos. Tem gente que sente raiva, transforma essa raiva, sabe, no sentimento de orar e diz: Senhor, tem misericórdia dessa nação, porque como pode? E a gente está usando mais força para fazer o mal do que para fazer o bem. A gente está se movimentando, e eu digo isso porque você faz mais força para fazer mal do que o bem. Você quer ver uma coisa? Mentir. A gente se esforça mais para mentir do que para falar a verdade. É um esforço tão grande porque você tem que estar preparado. Quando você fala uma mentira, você tem que estar preparado para poder manter a tua mentira. Você quer ver uma coisa? Odiar. Dá mais trabalho odiar do que amar. Porque para você odiar, você precisa guardar lá dentro uma água. Você não pode deixar o passado para trás. Você tem que estar com aquilo lá dentro. Você tem que estar com aquele sentimento queimando dentro de você para você odiar. Mas amar é algo suave, é algo livre. Eu não preciso. Jesus já mostrou isso para mim, que eu posso amar você sem você fazer nada por mim, sem você pagar nada para mim, sem você fazer nada para mim, eu posso te amar. Então você percebe que a gente está lutando. E eu olho lá para... Eu olho para o nosso Senado, eu olho para a Câmara de Vereadores, para a Câmara de Deputados, eu olho para as nossas prefeituras, e quando eu digo nossas prefeituras, não estou dizendo só Xanxerê, não, é tudo, são as repartições públicas, que muitas vezes precisam ser mudadas. Sabe, eu olho para isso e eu digo, tanto esforço de um senador, para quê? Para desviar dinheiro de merenda, de criança que tem uma refeição, e a refeição que tem é dentro da escola. Sabe, e a gente faz o que com isso? Vamos para a rede social, vamos meter o pau mesmo nesse negócio. Sabe, vamos jogar tudo, assim. Só que sabe que é complicado? Eu não vejo ninguém dizendo, gente, vamos orar. Vamos orar para esse deputado. Vamos orar para esse senador, não é possível, eu quero movimentar vamos orar pelo Senado, eu quero movimentar em oração. Eu já contei isso aqui, quando teve aquela greve dos caminhoneiros, e eu lembro que o presidente ainda era... Esqueci o nome do presidente, o ex. Temer, obrigado. Era ainda o Temer, ele foi para a TV pedir que os cristãos orassem. Aí eu chamei minha família. Falei, vamos fazer uma live agora. Vamos orar. Eu disse, olha, presidente, nós estamos contigo, eu vou orar por você. No começo, um amigo meu começou o seguinte, família linda, que saudade, quanto tempo, e não sei o quê. Mas no final ele estava lá, esse camarada não me representa. Representa sim, é teu presidente, bobão. Representa, é meu presidente. Como qualquer outro que passa lá, representa sim. Tá? Todos que estão aqui na Câmara de Vereadores, o nosso prefeito, ele te representa. Se você falar assim, teu prefeito, quem é o prefeito da tua cidade? Não adianta você querer dizer que não é. É teu prefeito, é teu governador,
é ter o Senado, porque nos representa. Os senadores que estão lá de Santa Catarina, o senador que está lá de Santa Catarina é nosso, ele representa a gente. E o que eu posso fazer se não orar? O que eu posso fazer se não orar e votar, lógico, consciente, esse é meu papel. Mas a gente precisa clamar a Deus. Sabe, amanhã é 7 de setembro. Mais do que colocar uma bandeira na porta da minha casa, mais do que colocar uma bandeira aqui no púlpito, que é bonito, e coloco aqui com alegria no coração, porque é nessa nação que eu nasci, aqui que eu me criei, esse negócio de, sabe, a gente foi tão bombardeado pela cultura americana, e aí a gente trouxe todo o nome, até as palavras, né? A gente oficializou aqui, nós vamos aonde? Vamos no shopping center, percebe? E a gente americanizou e a gente não está dando valor a essa terra, é nossa terra, nós vamos orar por ela, nós vamos clamar por ela, sabe, por isso aqui, é por essa nação que a gente precisa orar, a gente precisa se humilhar, a gente precisa se converter do nosso mau caminho. E aí Jesus está nos chamando assim, para quê? Para que a gente possa sentar, amigos. Sabe, eu acho que Santa Ceia precisa ter essa reflexão, de um Deus que nos ama a tal ponto que entregou o seu Filho, e a sua carne é repartida entre nós, e o seu sangue que é vertido também foi repartido por nós. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Isso aqui é a maior simbologia de que, sabe, igreja é nessa unidade, é no partir do pão, é na comunhão que a igreja crescia, é na comunhão. Olha lá para o livro de Atos, era na comunhão e no repartir do pão, e a igreja crescia, eram todos na mesma visão, todos na mesma direção, todos na mesma ideia, todos no mesmo pensamento. Será que podemos hoje voltar os nossos olhos a Deus, a esse amor tão lindo, a esse amor tão impressionante, que escute o que eu vou te dizer. A Bíblia vai contar uma parábola, de um pastor que tinha 99 ovelhas, no seu pasto, e por causa de uma só, o que é perder uma, gente? Ô pastor, por que nós estamos preocupados com fulano que não está vindo para a igreja? O que é uma, pastor? Para Xanxerê, vamos conquistar mais gente aí. E aí eu vejo um Deus que nos ama a tal ponto, que aí Ele dá esse exemplo, de um pastor, que vai atrás daquela uma ovelha, e ele vai à procura dela. Sabe por quê? Porque para Deus, Ele olha cada indivíduo, como alguém que precisa do seu amor, cada indivíduo. E talvez você passou por esses dias, por esse tempo, eu não sei como é que está a tua cabeça, como é que está a tua espiritualidade, como anda a tua fé. Mas em nome do Senhor Jesus, eu subo neste lugar, neste altar, para dizer para você, que existe um Deus que te ama, que pagou um preço para que eu e você pudéssemos estar nele, para que eu e você pudéssemos ter a vida e vida abundante, para que eu e você pudéssemos romper em fé, todos os dias da nossa vida. Aleluia! Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. O ladrão não. O ladrão, ele é salteador, ele rouba, ele engana, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas o bom pastor veio para que eu e você pudéssemos ter vida abundante. Glória a Deus! Vida abundante. É isso que Ele quer nos dar. Hoje nós podemos mudar a única pessoa que pode mudar a sua vida é você. Pastor, mas eu pensei que era Deus. Sim, mas Ele já fez. Mais de 2000 anos atrás, quando enviou o seu Filho, Jesus. Ele já fez.
Agora o único que pode abortar o projeto dele para você é você mesmo. É a tua condição, como é que você anda, o teu comportamento, as tuas prioridades. As tuas prioridades vão definindo quem você é. Vão definindo quem você é. Vão te moldando. Permita que o Espírito Santo de Deus molde a tua vida. Permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos.